Desde já agradeço o convite para estar com vocês. Convite pelo Reverendo José, pessoa que estimamos muito. Que bom que ele é pastor de vocês. Eu sou há alguns anos secretário presbiterial aqui do Presbitério de Santos, do trabalho feminino. Na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração tenho trabalhado com as mulheres. A minha escola dominical antes da pandemia tinha 90 mulheres inscritas, tanto que nós fazíamos nossa escola dominical no salão social. E a vocês, no seu aniversário, quero desejar a graça, a bênção e o poder de Deus sobre a vida de vocês, para que vocês continuem verdadeiras auxiliadoras femininas. O texto para a nossa reflexão nessa tarde lida justamente com isso. É um texto na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Essa carta de Tessalonicenses, o Paulo implantou essa igreja, depois teve que partir em missão para outras cidades. Chega um momento que ele sente saudade da igreja. Já pensou um pastor sentir saudade da igreja? E sente saudade dessa igreja por 3 motivos, né? Operosidade da fé, ou seja, é uma fé que atuava, é uma fé que tinha dinâmica. Fé que gera obras, como é o padrão bíblico do crente. Dedicação do amor. Então, uma igreja marcadamente amorosa. Amor que se revela como uma dimensão de suporte de uns para com os outros. De tal forma que a igreja é edificada nesse amor. E firmeza da esperança. Por mais que essa igreja passasse por tribulação e perseguição, já começa nesse momento a perseguição e as tribulações, lembrando que a primeira carta aos Tessalonicenses é a primeira carta, o primeiro documento do Novo Testamento. Anos 50, 51 depois de Cristo, ela foi escrita, e já começa uma certa perseguição, e é talvez a primeira igreja a passar pela perseguição em si. Mas mesmo na aflição, essa igreja não perde a esperança. Que esperança? A esperança da vinda do Salvador, do seu Salvador Jesus Cristo. É incrível isso, é que a igreja não pode perder essa segurança. Ela tem que fincar o pé e se manter firme, mesmo que todo mundo se abale, de que Jesus está com ela e de que Jesus virá para determinar e colocar o fim em toda a maldade humana, em toda a malignidade do próprio mal, porque por mais que ele suba até os céus, ele haverá de descer ao abismo. Então, essa era a igreja de Tessalonicenses que produziu saudade ao coração de Paulo e como também, como ele declara, um grande afeto. Tanto que na segunda carta, como também na primeira, ele revela o intenso desejo de visitá-los. Mas foi impedido. E está impedido de fazer essa visita. Talvez como eu, mas eu fico também como dívida de uma visita com vocês. Então, vamos agendar aí. Tenho uma dívida para com vocês e vamos agendar. O momento agora também me impede de estar com vocês no seu aniversário, no aniversário de vocês. Mas
E ela se torna esse padrão para as igrejas da Ásia, porque tem esses ingredientes, né? Fé, amor, esperança, mas porque atendem ao Evangelho, à mensagem, com a palavra de Deus, com proclamação do Senhor, e se tornam imitadores da liderança pastoral e imitadores de Deus. Ou seja, seguem o seu pastor e seguem a Deus. Então, percebam que entram as virtudes bíblicas, mas entra também o comportamento cristão diante de Deus e diante da liderança, como também diante dos outros, para forjar uma igreja, forjar uma pessoa, forjar uma mulher, conforme o padrão do Senhor, que se torna admirável, louvável, bem como própria de ser lembrada nas orações, nos afetos. É isso que é a igreja de Tessalônica, e esse é o padrão que cada crente deve buscar. Quando chegamos no texto aí, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: irmãos, queremos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que de todos vocês, têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então, até o versículo 4. Então, percebam, né? O apóstolo, nas duas cartas, e nessa daqui, inicia dizendo: devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém. Ele tem uma motivação para dar graças a Deus, como nós temos nessa tarde, motivação para dar graça por vocês, SAF, nessa igreja. Por vocês, SAF, servos do Senhor. Por vocês, SAF, conquistada por Cristo Jesus. Por vocês, SAF, em mais um ano que mostra a sua perseverança, a sua firmeza no trabalho do Senhor. Não é por acaso que no motto fala da firmeza, né? A firmeza em que vocês têm e deverão ter. Mas, primeira coisa a pensar aqui, meditarmos, é que dar graças pelos benefícios que os nossos irmãos têm e recebem é conveniente. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém. Não podemos sempre nos alegrar somente pelas nossas vitórias. Diante de Deus, em oração, temos que permitir que o Espírito Santo resgate todas as lembranças dos favores de Deus para com os nossos irmãos. E isso tem que ser um motivo de gratidão para nós. Nos alegrar com os que se alegram. E agradecer a Deus com aqueles que estão sendo agraciados. Então, é conveniente. Meu desejo, na continuação do ministério da SAF nessa igreja, a partir desse seu aniversário, é que seu coração sempre sinta-se chamado para a gratidão a Deus, devido os benefícios, os favores do Senhor para com os outros irmãos. Alegrar-se com a sua vitória, alegrar-se com a vitória do outro. E mais, ele diz,
pois a fé de vocês cresce mais e mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Poderia chamar a igreja de Tessalônica de igreja mais e mais. Você vê na primeira carta e agora na segunda carta. A igreja mais do mais. A igreja mais e mais e a igreja mais do mais. Mais e mais é porque vai e vai. Mais do mais é porque ela tem o mais. Qual é o mais? Né? Fé e amor. E mesmo tendo mais, ela tem mais do mais, ou seja, aumenta dentro dela. Isso é muito importante a gente enfatizar, porque parece que a tendência é diminuir. O padrão bíblico que nós vemos é que hoje existe um descompasso. Um descompasso no seguinte: parece que os novos da fé que estão no mais, no fervor, sempre mais empolgado. E os antigos, aquele que está com 50 anos já com Jesus, quase não chegando lá. O padrão bíblico era diferente. O neófito olhava para aquele antigo no Senhor, de muitos anos no Senhor, e ficava imaginando quando chegaria aquela estatura, aquela devoção, aquele empenho em Deus. É por isso que há um descompasso. Então essa igreja está mostrando o compasso do Senhor para uma igreja. Vai crescendo mais e mais. Quem está chegando, olha e terá que dizer: quando eu chegarei lá? Haja anos, haja experiências, haja amor e temor ao Senhor para estar lá. Sabendo que estando lá estarão numa estatura ideal. A estatura do Senhor Jesus Cristo. Então, vejam que é uma igreja, fé que cresce cada vez mais. Irmãs da SAF, que a fé de vocês cresça, a confiança no Senhor cresça mais e mais. Não se permita deixar a dúvida fazer com que o temor ao Senhor, a confiança no Senhor diminui. Ele é o mesmo ontem e hoje, não muda. Se ele não muda, então como desconfiar? Como duvidar daquele que não muda? O que ele fez ontem, fará hoje. Por quê? Não mudou em poder, não mudou em disposição, não mudou em intenção. Ele não se tornou de um pai amoroso para um pai odioso, perverso. Ele não deixou sua promessa de estar conosco todos os dias para estar afastado de nós todos os dias. Então, que a fé de vocês cresça mais e mais, de forma que esse aniversário e todos os aniversários, como bem todos os dias da vida de vocês, nos chame a lembrança de que vocês, SAF, têm uma fé que cresce. Estagnada. Água estagnada se torna poluída. Fé que não cresce, que não tem nova perspectiva, que não se projeta para novos horizontes, que não atinge novas expansões, territórios de graça e de poder de Deus, a dúvida, portanto, bater a porta, vence.
E o amor de vocês, uns pelos outros, vai aumentando. Às vezes, o choque de emoções, o convívio, perceber as falhas dos outros, faz com que o amor se limite, o amor se desgaste e a desconfiança se torne o motivador dos relacionamentos. Então, a gente começa a descobrir os erros, os defeitos e o amor trava. Entenda uma coisa. Em seu aniversário, é que cada pessoa devia trazer uma plaquinha na testa. E nela escrita: tenha paciência comigo, porque Deus ainda não completou a sua boa obra em mim. E eu deveria estar convencido disso, para comigo e para com o outro. E só tem um jeito de avançar na comunhão cristã, é fazer com que o amor aumente. Mais e mais uns para com os outros, porque esta é uma dívida. Você é devedor de amor. Você é devedora de amor. Então, que seja característico da ação feminina, da SAF nessa igreja, em seu aniversário, e a partir deste aniversário, é que amor é dívida, amor é crescimento, amor é relacionamento que se constrói a partir não dos defeitos dos outros, mas a partir da edificação do outro. Não importa qual o pecado do outro ou qual o defeito do outro. O que importa é que servir ao Senhor e ao irmão, à irmã, em amor, é o padrão bíblico, é desejável para o Senhor e faz com que sejamos lembrados nas orações, sejamos lembrados como discípulos do Senhor, não só na igreja, mas como testemunho ao mundo, que Deus nos elegeu para sermos dele. E aí diz, e Paulo diz que eles se tornaram, que essa igreja se tornou, e nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da perseverança e da fé que vocês têm demonstrado. Quem dera que vocês, e eu acredito que sim, eu acredito que o seu pastor, o reverendo José, tem orgulho, santo orgulho, da fé e da perseverança de vocês. Mantenham o padrão, porque esse é o padrão. Fé e perseverança. Essa igreja está sendo perseguida. Eles não sabiam o que era isso. Vem aviltada sua reputação, vem aviltada sua dignidade. Fazendo o bem, são tratados como malfeitores. Isso, eles não sabiam o que era isso. Mas não negociaram a fé, nem se abalaram. Pelo contrário, se tornaram padrão para todas as outras igrejas. SAF. Louvado seja Deus pelos mais um ano de seu trabalho no Senhor. Louvado seja Deus porque vocês foram conquistados por Jesus Cristo e estão aí na igreja. Algumas, com certeza, com sua família, com seus filhos, com seus netos. Isso mesmo. Se mantenham no Senhor. Mantenha a firmeza. Mantenha a dignidade em Deus. Não importa a luta, se é tamanha. O que importa é que é grande o Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor. Não importa que vocês tenham que enfrentar o mundo todo. Mundo de tribulação, de doença, de perseguição, de privações financeiras, não importa.
mantenha o coração firme. Mantenha o coração no Senhor. Porque que se abala o mundo, mas que não se abala o seu coração feminino, o seu coração do Senhor, o seu coração de Safo. Como o moto diz, né? Verdadeira auxiliadora, firme na fé, vitoriosas em Cristo Jesus. Então, minha gratidão a Deus por estar com vocês. Como Paulo, querendo estar pessoalmente, mas impossibilitado no momento, mas totalmente entregue à gratidão, porque ter vocês na igreja é sinal de que Deus mantém sua eleição sobre nós. Deus mantém sua bondade sobre nós. Deus mantém sua igreja viva. Então, tenha uma boa tarde, tenha um bom momento. Aproveite esse momento em Deus para estarem em oração, estarem querendo mais de Deus e da comunhão entre vocês. E Deus seja louvado, digo mais uma vez, porque não é pequena coisa ter uma Safo na igreja, ter uma Safo em mais um ano de trabalho, ter uma Safo que é lembrada pelo seu pastor, ter uma Safo que se faz lembrada pelo pastor, ter uma Safo que possibilita nosso coração pensar em todos os benefícios do Senhor para conosco e para com cada irmão. Ter uma Safo que podemos contar como a ação da maravilhosa graça de Deus no nosso meio. Continue assim. Continue com verdadeiras auxiliadoras. Que a graça de Deus, o amor de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com vocês. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.